Até onde você iria para proteger quem ama? Apaixonado por uma mulher forte e independente, que desafiava as convenções da família, o autor da história de hoje se viu dividido entre a lealdade ao amor que construíra e a pressão de agradar aos que sempre o cercaram. À medida que o casamento se aproximava, as tensões aumentavam, e ele teria que decidir até onde iria para proteger o que mais amava, enfrentando os preconceitos de quem deveria apoiá-lo. Eu, Daniel, de 31 anos, estou noivo de Laura, de 32. Estamos juntos há mais de 3 anos, construindo um relacionamento sólido e cheio de amor. Em um mês, nos casaremos, e tudo estava indo bem até poucos dias atrás, quando um incidente expôs o verdadeiro caráter da minha família e desafiou minha paciência e lealdade. Durante um jantar de família, meu irmão mais velho, Rafael, de 35 anos, insultou Laura chamando-a de vagabunda. Para piorar, meus pais riram, como se fosse uma piada. Sempre soube que tinham reservas sobre Laura, mas nunca imaginei que o desprezo fosse tão profundo. Desde que a apresentei à minha família, a relação deles com ela tem sido complicada. Meus pais, especialmente minha mãe, são extremamente tradicionais, criados em uma pequena cidade do interior, com valores conservadores e expectativas familiares passadas de geração em geração. A religião sempre teve um papel central em suas vidas, com preceitos que valorizam submissão, discrição e a dedicação total à família. Para eles, a nora ideal deve ser submissa, recatada, modesta e sempre disposta a agradar. Laura, por outro lado, é o oposto disso, confiante, determinada e independente, que traça seu próprio caminho e se expressa sem medo. Ela não se encaixa no molde da nora perfeita que minha mãe idealiza, e isso os incomoda profundamente. Para eles, a maneira como Laura se veste, fala e vive sua vida desafia os valores que consideram essenciais. No entanto, para mim, essas características são exatamente o que fazem de Laura uma mulher excepcional. Minha mãe nunca perdeu a oportunidade de fazer comentários passivo-agressivos sobre Laura, como questionar suas roupas ou sugerir que ela deveria ser mais discreta. Rafael, por sua vez, se mostrou ainda pior. Sem um emprego estável e com uma vida irresponsável, se sentiu no direito de julgar Laura. Ele vive em bares, perseguindo mulheres, e ainda tem a audácia de falar sobre decência. Quando ouvi suas palavras e vi o sorriso cínico nos rostos dos meus pais, minha raiva atingiu o limite. Laura é uma mulher incrível. Ela trabalha com marketing, mas sua verdadeira paixão é a dança do ventre, uma arte que exerce nas horas vagas. Laura faz parte de uma escola de dança que oferece oficinas de verão para estudantes e jovens mulheres. Foi nesses eventos que nos conhecemos. Na época, eu organizava as oficinas, e desde o primeiro momento nossa conexão foi instantânea. Sua confiança e determinação me conquistaram, mas o que mais me impressionou foi sua humildade e gentileza. A primeira vez que levei Laura para conhecer meus pais foi desconfortável. Ela foi educada e tentou agradá-los, mas o clima tenso era evidente desde o início. Minha mãe, sem disfarçar sua desaprovação, fez comentários passivo-agressivos sobre suas roupas, dizendo coisas como: "Você não sente frio com isso?" Ou: "Eu queria ter a confiança para me vestir assim." Embora não fosse diretamente rude, ficou claro que ela não aprovava o estilo de Laura, nem sua personalidade independente. Laura foi a primeira mulher que apresentei à minha família, e inicialmente pensei que eles precisavam de tempo para se acostumar. No entanto, com o tempo, ficou evidente que o problema era mais profundo. Eles não tentavam conhecê-la de verdade, apenas a julgavam constantemente, como se ela não fosse boa o suficiente para nossa família. Isso me incomodava profundamente. Rafael, meu irmão mais velho, também não ajudava, parecia sempre à procura de maneiras de menosprezar Laura. Durante um jantar, chegou ao ponto de perguntar: "Você já se apresentou em bares? Deve fazer sucesso com os bêbados." Fiquei furioso, mas Laura, com sua paciência e classe, apenas sorriu e ignorou o comentário. Mais tarde, ela me disse que já estava acostumada com essas observações, pois muitas pessoas não compreendem o valor cultural e artístico da dança do ventre. Apesar da força e resiliência de Laura, ver minha família tratá-la com tanto desdém me causava uma mistura insuportável de raiva e frustração. Ela era compreensiva, mas eu sabia que não deveria ser responsabilidade dela lidar com atitudes tão mesquinhas. A cada interação, ficava mais claro que o problema não estava em Laura, mas na mentalidade ultrapassada da minha família. "Não se preocupe, Daniel", ela dizia, com um sorriso calmo, sempre que eu comentava sobre a atitude deles. "Eu aprendi a lidar com isso, porque sei que nem todos entendem. Mas isso não me define.
O que me define é o que eu amo e o que escolho ser, não o que os outros pensam de mim. Eu sempre ficava em silêncio depois dessas palavras. Mas não é justo, retruquei uma vez, segurando sua mão. Você não deveria precisar se acostumar com isso. Eles não têm o direito de tratá-la assim. Ela sorriu, um sorriso tranquilo, mas com um toque de tristeza nos olhos. Você não pode mudar o que as pessoas pensam, mas pode escolher como reagir. E eu escolho não deixar isso me derrubar. Essas palavras, ditas com tanta serenidade, apenas aumentavam minha admiração por ela. No ano passado, quando a pedi em casamento, tive uma ponta de esperança de que isso mudaria algo na dinâmica com meus pais. Eles me parabenizaram e disseram que queriam fazer parte do casamento. Contudo, não demorou muito para que o descontentamento de minha mãe com Laura ficasse evidente. Apesar de evitar críticas diretas, suas expressões e o silêncio carregado sempre entregavam seus pensamentos. Ela tem um estilo tão ousado, comentou minha mãe em uma visita. Eu espero que ela mude com o tempo. Ela não precisa mudar, retruquei, contendo meu tom de voz para não chamar a atenção de Laura. Laura é perfeita como ela é. Então meu pai tentou suavizar a situação. Sua mãe só precisa de tempo, Daniel. Você sabe como ela é. Eu queria acreditar nisso. Queria mesmo. Quando minha mãe parou de comentar sobre as roupas ou o estilo de vida de Laura, pensei que talvez estivéssemos avançando. Mas, olhando para trás, vejo que ela estava apenas mascarando seus verdadeiros sentimentos. Os convites para almoços e jantares começaram a surgir com mais frequência. Laura e eu comparecíamos, mesmo que o ambiente estivesse carregado de tensão. Ela se esforçava para ser cordial, tentando criar laços, mas a atmosfera permanecia fria. Eu percebia o quanto ela se empenhava para agradar minha família. Você acha que eles me odeiam? Perguntou Laura certa noite, enquanto dirigíamos para casa. Claro que não, respondi, segurando sua mão. Eles só têm dificuldade em lidar com mudanças. Mas isso não tem nada a ver com você. Espero que você esteja certo, disse ela, suspirando. Estou tentando, Daniel. Tentando muito. O ponto de virada aconteceu no aniversário de 65 anos do meu tio Carlos e sua esposa, Helena. Eles organizaram uma grande festa, reunindo toda a família. Meu tio sempre foi como um segundo pai para mim, alguém que representava carinho e apoio genuínos. Ele e minha tia nutriam um afeto sincero por Laura e sempre demonstravam interesse em nossa vida. Para mim, aquela era uma oportunidade de celebrar e criar boas memórias. Laura, que bom que você veio! Exclamou meu tio ao nos receber na porta. Você trouxe aquele brilho que só você tem. Obrigada, tio Carlos, respondeu Laura, sorrindo calorosamente. Estava ansiosa para ver você e tia Helena. É sempre um prazer. Para meus tios, Laura era parte da família. Para o restante, no entanto, a aceitação ainda parecia ser algo distante. E naquela noite, que deveria ser de celebração, acabou deixando uma marca amarga. Durante a festa, meus tios, sempre encantados pelo talento de Laura com a dança, comentaram sobre suas apresentações. Alguns primos, curiosos, pediram para assistir a um vídeo de suas performances. Assim que mostrei, os rostos deles se iluminaram. Ela é incrível, disse minha prima Ana, fascinada. Minha tia, empolgada, virou-se para Laura. Você poderia nos mostrar alguns passos? Tenho certeza de que todos adorariam ver. Laura hesitou, modesta como sempre. Eu segurei sua mão e sussurrei. Se você estiver confortável, seria lindo. Você sempre brilha, não importa onde esteja. Ela me olhou, ainda relutante, mas logo assentiu com um sorriso. Tudo bem, mas só se todos estiverem à vontade com isso. Farei algo breve. Com a graça natural que a definia, Laura começou a dançar. Seus movimentos eram fluidos, cheios de paixão, e a sala inteira ficou em silêncio, absorvendo cada gesto. Mesmo os familiares mais reservados aplaudiram de pé ao final. O sorriso de Laura era radiante, e meu coração transbordava de orgulho. Pouco tempo depois, fui até a cozinha buscar algo para beber. Ainda sorrindo pelo impacto positivo que Laura tinha causado, ouvi uma risada abafada vindo de um canto. Era meu irmão, Rafael, que murmurava algo com tom malicioso. Que vagabunda.
Seguiu-se uma risada contida, mas o que me paralisou foi ouvir meus pais rindo junto. As palavras foram como um golpe, mas a cumplicidade deles naquilo foi um choque ainda maior. Perguntei imediatamente, como usa insultar minha noiva? Rafael desviava o olhar, mas minha mãe insistia, com a voz firme e uma expressão de falsa serenidade. Você deve ter entendido errado. Nós não dissemos nada. Aquela mentira descarada me fez perder a paciência. Não mintam para mim. Eu ouvi. Gritei, minha voz ecoando pela cozinha. Como vocês podem ser tão cruéis? Como podem tratar a Laura desse jeito, depois de tudo que ela tem feito para se conectar com vocês? Minha mãe revirou os olhos, como se eu estivesse sendo exagerado, mas a minha decisão já estava tomada, aquilo não ficaria sem resposta. Eu ouvi. Repeti, cortando qualquer tentativa de desculpa. Parem de agir como se nada tivesse acontecido e assumam o que disseram. Meu pai tentou intervir, levantando as mãos em um gesto de conciliação. Daniel, vamos com calma. Não vamos estragar o aniversário do tio Carlos com essa discussão. Seja lá o que aconteceu, podemos resolver depois. Respirei fundo. Ele tinha razão em uma coisa, confrontá-los naquele momento só traria constrangimento para Laura e poderia estragar a noite dos meus tios, que não mereciam isso. Engoli minha raiva e permaneci em silêncio pelo restante da festa, mal conseguindo olhar para minha família. Saí mais cedo, alegando uma dor de cabeça, mas Laura percebeu minha mudança de humor. Está tudo bem? Ela perguntou, enquanto dirigíamos para casa. Desde a apresentação, você parece distante. Foi algo que eu fiz. Olhei para ela. Não, amor. Não tem nada a ver com você. Apertei sua mão suavemente, tentando tranquilizá-la. Você foi incrível, como sempre. É outra coisa que preciso resolver. Ela assentiu, mas eu sabia que estava preocupada. Aquela noite mal consegui dormir, revivendo a cena repetidamente na minha cabeça. Na manhã seguinte, decidi que não podia deixar aquilo passar. Peguei o carro e fui direto à casa dos meus pais. Não sabia exatamente o que dizer, mas estava decidido a não ignorar o que havia acontecido. Assim que entrei, fui direto ao ponto. Por que vocês riram do comentário do Rafael ontem? Perguntei, minha voz carregada de indignação. Minha mãe parecia surpresa, mas sua expressão tinha algo de calculado. Do que você está falando, Daniel? Não finjam que não sabem. Rafael chamou Laura por uma palavra extremamente ofensiva, e vocês riram. Eu disse, com a raiva transbordando. Minha mãe suspirou, revirando os olhos enquanto se sentava no sofá. Você está exagerando, como sempre. Meu pai tentou apaziguar, mas seu tom já mostrava impaciência. Foi só uma brincadeira. Não tivemos a intenção de machucar ninguém. Não seja tão sensível. Aquilo foi a gota d'água. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Uma brincadeira? Vocês acham engraçado ofender minha noiva dessa forma? Isso é uma piada para vocês? Eles ficaram em silêncio enquanto eu desabafava, expondo cada atitude desrespeitosa. Meu pai tentou manter a calma, mas minha mãe, impaciente, retrucou. Ela está sempre usando roupas reveladoras. O que você esperava? Por que precisa mostrar tanto? Fiquei em choque. Antes que eu respondesse, ela continuou. Ah, Daniel, ela nem é tão bonita assim. Só quer chamar atenção. É isso que vocês pensam da minha noiva? Perguntei, segurando a raiva. Que ela é feia e busca atenção. Minha mãe desviou o olhar. Sem mais palavras, encarei-os e disse. Se vocês pensam assim, talvez não mereçam fazer parte da nossa vida. Saí sem esperar resposta. Meu pai gritou, está nos cortando da sua vida? Respondi, frio. Sim. Não se preocupem em ir ao casamento. Mais tarde, recebi uma mensagem da minha mãe. Daniel, está cometendo um erro. Laura não é confiável. Mulheres como ela nunca se contentam com apenas um homem. Quero te proteger, sou sua mãe. Respirei fundo ao terminar. Por mais que houvesse preocupação nas palavras, os julgamentos e ataques a Laura não tinham justificativa.
Sentei-me no sofá, tentando processar tudo. As palavras preconceituosas da minha mãe ecoavam na minha mente. Era isso que ela chamava de proteção? Atacar o caráter da mulher que amo, insinuando que ela não era confiável? Minha mãe acreditava estar agindo para o meu bem, mas, na verdade, estava aprofundando o abismo entre nós. Aceitar Laura significava admitir que eu não precisava mais da sua aprovação para ser feliz, e isso parecia inaceitável para ela. Lendo o texto em voz alta, cada frase era como sal em uma ferida aberta. Minha mãe não refletia sobre suas atitudes, ao contrário, tentava me convencer de que eu estava errado por proteger Laura. Mas aceitar essas ofensas? Aceitar o desrespeito à mulher que amo? Nunca. Naquela noite, Laura percebeu meu desconforto. Ela entrou na sala enquanto eu relia a mensagem e, com cautela, perguntou: "Está tudo bem? Você parece distante." Guardei o celular e forcei um sorriso. "Sim, amor. Está tudo bem." Mas era mentira. Eu tentava protegê-la, mantendo-a alheia à atenção, enquanto ela se dedicava ao casamento com entusiasmo. Vê-la tão radiante apertava meu coração, pois sabia que minha família poderia lançar uma sombra sobre nossa felicidade. No entanto, sabia que não poderia esconder a verdade para sempre. Nos dias seguintes, meu pai enviava mensagens ocasionais, insistindo para que eu reconsiderasse, sem nunca admitir os erros. Laura, por outro lado, seguia compartilhando os preparativos do casamento com um brilho nos olhos, me ajudando a esquecer a tensão, ainda que por alguns momentos. Então, recebi uma ligação inesperada de Rafael. "Daniel, precisamos conversar", disse ele, direto. Sua voz parecia desconfortável, mas ele tentou soar casual. "Olha, sobre o que aconteceu. Foi só uma brincadeira. Você está exagerando." Respirei fundo, contendo a raiva que subia à tona. "Brincadeira? Menosprezar alguém é brincadeira para você? Não para mim. Eu não quero pessoas como você na minha vida." Houve um silêncio do outro lado da linha. Rafael não tentou mais se explicar, e eu encerrei a ligação. A conversa havia sido inútil. Quando cheguei em casa, Laura percebeu minha inquietação. "O que aconteceu, Daniel?" perguntou ela, preocupada. Eu não podia mais esconder. Respirei fundo e contei o que havia acontecido na festa do tio Carlos, omitindo os detalhes mais cruéis. Mesmo assim, vi seus olhos se encherem de lágrimas. "Por que eles me odeiam tanto?" perguntou, a voz trêmula. Eu a abracei, sentindo minha raiva crescer novamente. "Eles não te odeiam", menti, tentando protegê-la. Mas, no fundo, sabíamos que isso não era verdade. "Eu fiz algo errado, Daniel?" "Por quê?" "Não é você", interrompi, segurando seu rosto com delicadeza. "O problema é deles, Laura. Não tem nada a ver com você. E eu não vou permitir que continuem te ferindo assim." Fiquei ao lado de Laura até que os soluços cessassem, mas a dor em seus olhos permanecia, reforçando minha decisão. Na manhã seguinte, enviei um e-mail direto aos meus pais e a Rafael, informando que eles não estavam mais convidados para o casamento. Expliquei minhas razões de forma clara e sem margem para interpretações. Nos dias seguintes, recebi inúmeras mensagens e ligações. Rafael, com sua habitual arrogância, foi o primeiro a responder: "Cara, você está exagerando", como se não entendesse a gravidade de suas ações. Minha mãe enviou um texto repleto de acusações, afirmando que Laura estava me manipulando e destruindo nossa família. "Ela está acabando com tudo. Você não percebe que essa mulher está te afastando de nós? Ela não vale isso, Daniel." Pouco depois, meu pai ligou tentando mediar a situação. "Daniel, precisamos resolver isso. E se o Rafael pedir desculpas? Podemos superar isso." Respondi com firmeza: "Um pedido de desculpas vazio não significa nada, pai. Ele não está arrependido, e isso não muda o que vocês fizeram." Ele insistiu: "Somos sua família, não pode ser tão difícil perdoar." Eu respirei fundo. Se realmente querem reconciliação, todos precisam pedir desculpas a Laura. E deve ser sincero, acompanhado de mudança. A linha ficou em silêncio antes de meu pai explodir: "Ela está manipulando você. Fazendo lavagem cerebral." Foi a gota d'água.
Talvez esteja, ou talvez não, mas Laura merece respeito. Se não conseguem entender isso, talvez vocês não mereçam fazer parte de nossas vidas. Desliguei o telefone, aliviado e exausto. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram, mas nenhuma trazia um pedido de desculpas genuíno. Pareciam mais preocupados com a vergonha de não estarem no casamento do que com suas atitudes. Laura seguiu focada nos preparativos, mas a preocupação ainda pairava sobre ela, aumentando minha vontade de protegê-la. Finalmente, Rafael enviou a Laura uma mensagem: desculpe por cruzar a linha. Era um pedido de desculpas vazio. Quando mencionei isso aos meus pais, minha mãe retrucou: agora que ele pediu desculpas, siga em frente e seja melhor. Para eles, tudo deveria ser esquecido para manter a fachada de uma família unida. Para mim, estava claro, não haveria volta. Em um momento de calmaria, Laura veio até mim, hesitante: Daniel, se você quiser convidar seus pais para o casamento, eu entendo. Eles podem comparecer como convidados. Não quero ser a razão de um rompimento na sua família. Sua generosidade me emocionou, mas também reacendeu minha determinação. Eu sabia que meus pais não se limitariam a ser apenas convidados. Eles ultrapassariam limites, se intrometeriam e tentariam controlar tudo. Segurei as mãos de Laura e suspirei: amor, sei que você quer fazer o que acha melhor, mas não posso deixar isso acontecer. Eles transformariam nosso dia em um caos, e não quero lidar com essa toxicidade em um momento tão especial. A vontade dela de se comprometer só me fez mais firme. Já tomei minha decisão. Eles não vão estar no nosso casamento, nem na nossa vida. Esse é o momento de começarmos algo novo, juntos, sem o peso do passado. Laura concordou e me abraçou, compreendendo. Com o casamento há apenas 2 semanas, prometi a mim mesmo aproveitar cada momento dessa fase ao lado dela. Tudo o que eu queria era que nosso dia fosse perfeito, um início cheio de amor, alegria e paz, sem drama. 2 dias após o casamento, ainda me senti emocionado. Nosso dia foi mais bonito do que eu poderia imaginar. Laura estava radiante, sua felicidade contagiante, e eu me senti o homem mais sortudo do mundo. Foi como um sonho realizado, e eu não conseguia parar de olhar para ela. Rafael, como esperado, não se importou em ser cortado da lista, nem sequer tentou se desculpar. Já meus pais, previsivelmente, não aceitaram bem. Parentes relataram que, no dia da cerimônia, eles passaram o tempo falando mal de Laura, chamando-a de manipuladora e alegando que ela havia feito lavagem cerebral em mim, como se eu fosse incapaz de tomar decisões. Apesar de já esperar esse comportamento, a raiva que isso me causou ainda era difícil de ignorar. Mas, ao olhar para Laura e pensar no futuro que estávamos construindo, percebi que a decisão de deixá-los de fora foi a melhor que poderia ter tomado. O que me surpreendeu foi Rafael se juntar ao coro de vitimização. Ele pintou a si mesmo como a vítima de toda a situação, dizendo que eu tinha destruído nossa família por causa daquela mulher. Aquilo foi demais para mim. Eu sentia que era hora de todos saberem a verdade. Na manhã seguinte, abri meu Facebook e escrevi um post detalhado explicando tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Relatei o comentário depreciativo de Rafael, as risadas cúmplices dos meus pais e a constante toxicidade que Laura e eu enfrentamos. Fiz questão de destacar como tudo aquilo estava enraizado no preconceito e na incapacidade deles de aceitar que eu estava construindo uma vida com alguém que não se encaixava nas expectativas limitadas deles. Publiquei 2 versões, uma aberta, para todos os meus amigos e conhecidos, e outra em um grupo fechado da família, com mais detalhes. Marquei Rafael no post público para que seus amigos vissem quem ele realmente era. Não foi uma decisão fácil, mas, ao mesmo tempo, senti que era necessária. Eles haviam jogado sujeira o suficiente para manchar Laura e o nosso relacionamento, e eu precisava que a verdade fosse dita. O post viralizou dentro da nossa família extensa, o que foi inesperado. Muitos parentes, que normalmente evitavam se envolver em dramas familiares, começaram a se posicionar. Recebi ligações de todos os lados, e logo meus pais entraram em contato, pedindo desesperadamente que eu apagasse a publicação. Daniel, você tem que tirar isso do ar agora. Minha mãe exigiu. Por quê? Retruquei, mantendo a calma. Vocês estão com medo de que todos saibam os 2 lados da história? De que as pessoas decidam por si mesmas quem está errado? Meu pai tomou o telefone e começou a gritar, indignado. Você está manchando nossa reputação, Daniel.
Isso não é uma competição, nem uma batalha aberta para resolver questões familiares. É um absurdo você expor tudo assim, em público. Senti a indignação crescer dentro de mim. Quem começou essa campanha contra mim e Laura foram vocês. Estou apenas completando a história que vocês escolheram contar de forma unilateral. Se estão tão preocupados com a reputação de vocês, talvez devessem ter pensado nisso antes de expor sua roupa suja em público. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, mas, como esperado, não admitiram nada. Em vez disso, começaram a ligar para outros parentes, tentando convencê-los a boicotar meu casamento. Era frustrante, mas também esclarecedor. Não havia mais necessidade de me justificar, e eles mesmos estavam mostrando quem realmente eram. Para minha surpresa, a maioria das pessoas que leu o post não comprou a narrativa dos meus pais. Pelo contrário, ficou claro para muitos o motivo da minha decisão de cortar contato. O apoio que recebi foi imenso, poupando-me de responder a inúmeras perguntas durante o casamento. Tive uma conversa separada com os pais de Laura para explicar a ausência da minha família. Eles ouviram com empatia e me garantiram que entendiam a situação. Fora isso, ninguém mais me questionou. A verdade, ao ser exposta, acabou virando a situação a nosso favor. Meus pais, insistentes, tentaram envolver meus tios Carlos e Helena, que sempre nos apoiaram, na confusão. Eles tentaram manipulá-los para não comparecerem ao casamento, mas o plano falhou. Tio Carlos não só rejeitou a manipulação como também deu uma lição de moral neles, deixando claro que estava do nosso lado e não toleraria mais comportamentos tóxicos. Desde então, meus pais cortaram contato com ele e com a tia Helena, acusando-os de estarem contra a família. O episódio, embora desgastante, apenas reforçou minha certeza de que tomei a decisão certa. Meu casamento seria um momento de celebração e amor, livre da negatividade e das influências tóxicas da minha família. Eu e Laura merecíamos isso. O engraçado é que meus pais começaram a espalhar rumores de que Laura e meus padrinhos estavam me manipulando para afastá-los. Quando soube disso, não consegui evitar uma risada. A habilidade deles de inventar desculpas para seus próprios erros era quase impressionante. No dia do casamento, durante o almoço, tio Carlos se levantou para fazer um brinde que me emocionou profundamente. Estou muito orgulhoso de você, Daniel, disse ele, erguendo sua taça. Por mostrar firmeza e defender a mulher que você ama. É preciso ter determinação para fazer o que você fez. Suas palavras ficaram gravadas em minha memória como um dos momentos mais especiais daquele dia. Seus olhos se voltaram para Laura, que estava sentada ao meu lado. E você, Laura, é uma mulher incrível. Você trouxe luz e felicidade à vida do Daniel, e nós temos sorte de tê-lo em nossa família. Suas palavras me emocionaram de tal forma que senti os olhos lacrimejarem. Aquele reconhecimento significava muito para mim. Depois, os pais de Laura também me abordaram, visivelmente emocionados. Daniel, disse o pai dela, segurando meu ombro, você já provou que será um marido maravilhoso. Obrigado por proteger nossa filha e sua dignidade. Ela merece isso, e você merece toda a felicidade ao lado dela. Aquele dia foi, sem dúvida, o melhor da minha vida. Tudo havia saído como sonhado, e agora, uma semana depois, eu ainda me sentia em paz com a decisão que havia tomado. Laura e eu estávamos cercados por pessoas que genuinamente nos amavam e nos apoiavam. Quanto à minha família, eles permaneceram distantes e amargos. Mas, honestamente, eu havia aceitado que família não é apenas sobre sangue, é sobre amor, respeito e a disposição de defender as pessoas que realmente importam. E Laura valia cada grama disso. Eu pensei que a confusão tinha acabado, mas parece que estava enganado. Minha postagem no Facebook causou mais impacto do que eu esperava. Descobri recentemente que ela havia custado a Rafael muito mais do que apenas um constrangimento familiar. Aparentemente, sua reputação com os amigos e até no trabalho havia sido severamente afetada. Só descobri o que estava acontecendo quando Rafael apareceu na minha porta, completamente bêbado, gritando e me ofendendo de todas as formas possíveis. Você arruinou minha vida. Ele berrava, com o hálito impregnado de álcool. Depois daquela maldita postagem, meus amigos começaram a se afastar. Ninguém quer mais sair comigo. E no trabalho? Eles vivem me olhando torto, fazendo piadinhas. Era quase inacreditável que Rafael não percebesse que tudo isso era consequência natural de suas próprias atitudes.
Talvez ele realmente fosse bom em fingir para os outros, escondendo seu lado machista. Mas, depois da postagem, parecia que as máscaras tinham caído. Seus amigos começaram a se afastar, e no trabalho ele virou alvo de piadas, principalmente entre as mulheres. Tente aprender alguma coisa com isso, Rafael, respondi, mantendo a calma apesar dos gritos. Eu não fiz isso para te prejudicar. Fiz porque vocês passaram dos limites. E a verdade sempre aparece. Ele cambaleou pela varanda antes de ir embora, ainda murmurando palavras desconexas. Não era minha intenção causar tanto dano, mas também não me sentia culpado. Rafael estava apenas enfrentando as consequências de suas escolhas. Ele optou por ser tóxico, eu só expus isso. Com o tempo, as consequências se intensificaram. No trabalho, os colegas começaram a tratá-lo com frieza, especialmente as mulheres. No início, ele parecia confuso, mas logo virou alvo de piadas internas. A situação chegou ao ponto de ele pedir demissão, alegando ter sido humilhado e intimidado. Não sei se foi tão grave quanto ele dizia ou se ele exagerava para ganhar simpatia ou até mesmo algum dinheiro extra dos nossos pais. Minha intenção nunca foi destruir a vida dele. Queria apenas proteger Laura e expor a verdade. Mas Rafael não entendia. Por dias, manteve uma atitude desafiadora, fingindo não se importar. Em uma postagem pública, chegou a comentar, mulher exibindo o umbigo dela o tempo todo e se fazendo de ofendida, hein? O tom depreciativo e cheio de desprezo só piorou as coisas. Após receber uma avalanche de críticas, ele apagou a mensagem. Essas atitudes apenas afundaram ainda mais sua reputação. Quando fiquei sabendo de suas dificuldades, minha única reação foi pensar, ele merece enfrentar cada consequência disso. Enquanto isso, meus pais decidiram intensificar o drama. Segundo primos, estavam espalhando rumores de que eu havia cortado laços com eles por caprichos de Laura. Também insinuaram que pensavam em me retirar do testamento. Ri da situação, porque, sinceramente, isso não me incomodava. Se acham que vou rastejar de volta por causa disso, estão muito enganados, pensei. Eu já sabia que financiavam Rafael, que mal conseguia manter um emprego estável. Se continuassem assim, nem teriam algo significativo para deixar. Mas isso nunca foi sobre dinheiro ou herança, era sobre dignidade e respeito, valores que meus pais pareciam incapazes de compreender. Em vez de assumir seus erros e buscar uma reconciliação sincera, meus pais optaram por manipulações e joguinhos mentais, tentando me atrair de volta ao círculo tóxico. Mas eles não entendiam que eu já tinha superado essa dinâmica há muito tempo. Minha vida com Laura era o oposto de tudo o que minha família representava, um refúgio de amor, respeito e cumplicidade. Ela não é apenas minha esposa, mas meu porto seguro, alguém com quem eu sabia que podia construir um futuro sólido e feliz. Recentemente, descobrimos que Laura está grávida, e isso só fortaleceu ainda mais o vínculo entre nós. Saber que vamos formar uma família nos trouxe uma alegria indescritível. É como se todas as dores do passado finalmente tivessem dado lugar a uma nova fase, cheia de esperança e propósito. Penso no nosso bebê como a prova de que podemos criar algo bonito e saudável, longe das influências negativas que tanto me marcaram. Com Laura ao meu lado, estou vivendo um novo capítulo, repleto de sonhos e uma vontade imensa de construir um lar onde o amor prevaleça. Não há espaço para toxicidade nesse novo começo. Agora, minha prioridade é minha esposa, nosso filho e a família que estamos criando juntos. E você, o que teria feito no lugar do autor da história de hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de curtir o vídeo. Se você gosta de histórias emocionantes, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas.